aí, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de almoço com a Ju. Começando aqui essa série de lives também agora durante o almoço, né? Pra gente bater uns papos mais leves, mas sempre aí com assuntos bem interessantes, sempre motivacionais, inspiracionais para ajudar você aí na sua jornada. Aí, Léo, tudo bem? Vai almoçar comigo hoje? Ai, gente, eu tô de férias, tá? Só pra avisar, tô de férias. Mas, né, por isso eu vou fazer essa jornada aí, né? Serão 2 semanas de lives, duas vezes no dia, né? Live no almoço, com assuntos mais leves, mais motivacionais e às 7 horas, também com convidados especiais aí para ajudar você nessa jornada da aprovação. Léo, saudade, Léo, olha a minha praia, Léo, que bonita. Ela não tá querendo aparecer. Aqui, se eu ficar aqui, se eu ficar aqui. Olha, a gente tem uma amiga aí das Filipinas. Seja bem-vinda, welcome. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre as lições de uma maratonista para a sua jornada de concursos. Sim, tô morando na praia, ué. Aqui, se eu ficar aqui... só se eu ficar aqui fica bonito. Se eu ficar aqui, fica lá. Bom, vamos lá. Chama o pessoal aí, avisa os amigos que Tia Ju está online e Tia Ju está online e nós vamos... Tia Ju está online direto da praia. Direto da praia para falar hoje sobre o que um maratonista tem para te ensinar na sua jornada de concursos. Maratona e concurso são coisas, tem muitos pontos em comum, tá? São ambos projetos a longo prazo que você precisa realmente se dedicar muito. Que não é apenas o estudo, não é apenas o objetivo em si, é um projeto que você tem um projeto que você tem aí de vida para realmente conseguir alcançar. E você vai dedicar toda a sua vida, você vai adaptar toda a sua vida para se aprovar no concurso e para correr uma maratona, tá? É fato isso. Toda a sua vida vai mudar, você vai ter que se adaptar. E não é só aquilo que você tem que fazer, por exemplo, concurso, estudar. Tem várias outras coisas que vão mudar na sua rotina para que você tenha tempo para estudar, tá? Concurso é a mesma coisa. Quer dizer, na maratona é a mesma coisa. Muitas coisas da minha vida eu tive que mudar, que adaptar, que eram coisas... né, eram fatores coadjuvantes, mas que eram necessários para que eu conseguisse conquistar o resultado de correr uma maratona, tá? Então, todo projeto a longo prazo, como correr a maratona e como passar no concurso, tem muitas variantes, são coisas que você tem que planejar a longo prazo e ir dando um passo de cada vez, tá? Aí, Gelde, tudo bem? Aline, seja bem-vinda. Tá? É um passo de cada vez. É um projeto longo, tá? É um projeto longo, um projeto a longo prazo, um projeto que pode ter muitas incertezas, e esse é um assunto que eu gostaria muito de falar, né? Concursos, principalmente nesse momento, né? Será que vai ter o concurso? Agora será que vão começar as provas? Será que vai ter esse ano? Será que não vai ser esse ano? E se eu estudar e não passar? E se eu me dedicar, parar minha vida para estudar e não passar no concurso? É muito e se, e todos esses e se podem acontecer, né? Por exemplo, quando eu decidi correr uma maratona, para correr uma maratona, no mínimo, você tem que treinar um treinamento... Se você já for um corredor, 4, 5 meses de preparação é suficiente. Mas se você não tiver corrido uma maratona, é pouco, né? É preciso mais. Foram 8 meses dedicados à preparação, tá? Eu decidi que em janeiro que eu ia correr a maratona e corri minha primeira maratona em agosto de 2017, tá? E de fato... Olha, minha amiga Joyce aí, falando em corredor, chegando corredor aqui na live.
E de fato, né, foram 8 meses de preparação. E de fato, várias coisas poderiam ter acontecido, né? Eu poderia me lesionar como eu me lesionei, mas eu corri mesmo lesionada, sem saber exatamente que eu estava lesionada, mas sabia que tinha algum problema. Mas eu podia ter ocorrido alguma lesão que me impossibilitasse de correr. Vários colegas, vários amigos se lesionaram nessa jornada de preparação para maratona. Isso é comum, tá? É uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é você se acidentar. Você pode... Eu tenho um amigo que, de fato, tropeçou no meio-fio. Tropeçou no meio-fio, caiu na semana da maratona. Uns 3, 4 dias antes da maratona, ele tropeçou no meio-fio depois de um treino até e torceu o tornozelo, tava lá todo engessado, foi até viajar com a gente pra maratona, mas tava lá engessado. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Na véspera de uma prova, eu tinha uma corrida uma vez numa quarta-feira, num domingo. Na sexta-feira, eu deixei cair um compensado de madeira em cima do meu pé. Simplesmente quebrei o dedo. E aí pude correr? Não pude correr. Mas esse que eu quero falar, né? Você vai deixar, e muitas coisas podem acontecer no seu concurso. O concurso pode não sair, né? A prova pode ser suspensa, marca, dia. Quantas provas aí foram marcadas e foram adiadas, e troca a data da prova, e marca de novo, e desmarca de novo, e desmarca em cima da hora. Você pode pegar Covid na véspera da prova? Você pode pegar Covid. Você pode acordar ardendo em febre no dia da prova. Ou você pode... Eu acho que quando essa pessoa chega com febre, aí vão todos para uma sala, eu acho que prestam a prova da mesma forma, né? Mas aí você pode ficar totalmente emocionalmente instável, pensando que você pode até não estar com Covid, mas as outras pessoas naquela sala, alguma delas pode estar. Então, assim, muitas coisas podem acontecer que estão fora do seu controle, que vão atrapalhar o seu projeto de correr uma maratona e de passar no concurso público. Só que essas exceções, esse e se, tá? É o entrave na evolução da sua vida. As pessoas de sucesso, elas não ficam pensando no e se. Porque a pessoa que foca no e se, né, naquilo que pode acontecer, que tá fora do seu controle, né, como eu falei, você pode deixar cair uma tábua em cima do seu pé na véspera da prova, você pode tropeçar no meio fio e quebrar o tornozelo na véspera da prova, você pode pegar Covid na véspera do seu concurso, né, várias coisas podem acontecer que estão fora do seu controle, só que você ficar focando nisso, você não faz projeto nenhum na vida, você não evolui, você não constrói, você não conquista nada na sua vida, tá? Então, as pessoas de sucesso, elas não focam nisso, elas focam o quê? Na zona de influência, na zona de controle, tá? Naquilo que está no controle delas. E o que tá no seu controle? O que tá no controle de um maratonista? O que tá no controle, né, na zona de controle de um concursando? Fazer aquilo que precisa ser feito. Treinar maratonista, e avançando, e treinando cada vez mais, e aumentando aumentando a velocidade, e aumentando a distância, né? O concursando, o que tá na sua zona de controle? Estudar, pô! Tem gente que fica só se preocupando com, meu Deus, e que vai sair o concurso, e vai ter prova oral. Não começou nem a estudar direito, não saiu nenhum edital, e a pessoa fica aí com um monte de preocupações fora do controle dela, mas que ela nem chegou naquele nível pra ter preocupação ainda, né? Esses dias... alguém, né, veio falar comigo sobre a prova da PGR Rio Grande do Sul, né? Então foi autorizado no início do ano, aí foi formada a comissão, início de março, mas até agora não temos nenhuma notícia, tá? Da prova do concurso. E aí alguém veio falar comigo, mas não sei nem edital ainda, gente, não tem nem regulamento, não foi escolhido nem a banca. Aí alguém veio falar comigo assim, pois é, né, mas o concurso da PGR Rio Grande do Sul tem prova oral, isso aqui me preocupa um pouco. Como assim, amigo? Não saiu nem o edital ainda e a pessoa tá preocupada com a prova oral, tá? Aí, por exemplo, um maratonista que começa no seu primeiro quilômetro, preocupado com a dor que ele vai ter quando tiver nos 35, ele não vai nem completar 15, tá? Esse é o problema, né? O teu foco, ele tem que ser no agora, foco no que você pode fazer agora, qual é a barreira, qual é o obstáculo que você tem que evoluir agora. Qual que é o nível de evolução que você tá agora, que você precisa melhorar agora? Qual é o problema que você tem agora, né? Prova oral não é um problema que você tem agora. Agora não tem nem edital. Tá caindo sinal? Aqui pra mim não tá. Pessoal, como é que tá o sinal aí?
Tá travando? Quando cai o sinal aqui, ele me avisa. Se alguém puder me avisar se o sinal tá bom, se tá travando a live. Bom, vou continuar aqui. Essa é aí que eu respondi pra ele, né? Você não tem o problema da prova oral. Vamos deixar o problema da prova oral pra quando você tiver esse problema, da série problemas que eu quero ter. Eu quero ter esse problema, estudar pra prova oral. Por enquanto você não tem, tá? Então, é o foco no agora. E treinar pra maratona me ensinou muito isso, né? Na verdade, quando eu tava treinando pra maratona, eu comecei a pensar em tudo que eu fiz, toda a minha jornada. Ai, Papki, obrigada por avisar. Eu pensei em toda a minha jornada, quando eu tava treinando pra maratona, foi uma virada de chave na minha vida, tá? Eu já tinha sido aprovada pro concurso, já tinha toda a minha trajetória. Olha, Joyce, aqui nos concursos da minha área, já cheguei a perder um dia de estudo só olhando o currículo dos concorrentes. É isso aí! E tu tem como controlar, isso é a perda de energia, né, com foco na coisa errada. Foco naquilo que você não tem controle. Tu não tem como tá totalmente fora do teu controle o currículo dos concorrentes, né? E isso é o quê? Isso é autossabotagem, tá? A gente tem que trabalhar o foco no agora, o foco no passo que você tem que dar agora, no quilômetro que você tá correndo agora, tá? Na matéria que você tem que estudar hoje, no Pomodoro, né? Nos 25 minutos ali de foco total que você vai completar agora, né? A corrida, ela traz isso, o esporte traz esse ensinamento pra gente. E, bom, eu me tornei maratonista depois de ter sido aprovada pra PGE. Tá? Eu me tornei maratonista depois de ter sido aprovada pra PGE. E aí, enfim, foi correr uma maratona que me levou ao coaching, tá? Na verdade, foi um caminho inverso. Correr uma maratona me levou ao coaching. Eu já tinha sido aprovada, fui aprovada no vestibular, na minha primeira tentativa, tá? Eu passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Direito, sem nem fazer cursinho, estudando por fascículos de uma revista que a minha mãe comprava. Tem algumas matérias que eu nem tive no colégio, né? Física mesmo, teve praticamente terceiro ano de física eu nem tive, mas eu fui aprovada, depois eu fui aprovada em 5 concursos, fui aprovada no meu primeiro concurso, fui aprovada, me tornei advogada do Banco do Brasil, concurso interno, passei na OAB de primeira, e aí fiz vários concursos, né, tive 5 aprovações e fui aprovada na PGE. E aí depois ali nos primeiros anos de PGE, e de repente, do nada, eu comecei a me bater uma depressão. Eu comecei a duvidar da minha capacidade, parecia que eu precisava de um novo desafio na minha vida. E aí eu me encontrei na corrida. E a corrida, toda a jornada, né? Eu comecei, a minha primeira meta na corrida foi correr a São Silvestre, tá? Eu comecei a correr no dia 31 de dezembro de 2015 e coloquei como meta que eu ia correr a São Silvestre no ano seguinte. Eu corri, em dezembro de 2016, eu corri a São Silvestre. Foi um sonho maravilhoso, né? Mas foi todo um ano inteiro de preparação, um ano inteiro falando, eu vou correr a São Silvestre, eu vou correr a São Silvestre, tá? E sempre contagiando todo mundo com a minha energia, né? Eu botava lá, hashtag Projeto São Silvestre. e a minha trajetória na corrida, ela me ajudou a resgatar toda a minha trajetória no concurso. Eu achei tudo muito, muito, muito parecido, tá? Os pilares, né, do foco, da disciplina, da determinação, de ter um mentor, de ter quem te oriente, né? Sobre tudo isso eu quero falar. É algo muito parecido com o que eu passei quando eu estava estudando para concurso, tá? Então, uma coisa muito interessante, né, é esse foco no agora, foco nos seus primeiros passos, tá? Você não tem que se preocupar com currículos concorrentes, não tem que se preocupar com a prova oral, você tem que se preocupar com a sua área de avanço, a sua meta intermediária nesse momento, tá? Quando eu decidi, nesse lindo dia 31 de dezembro de 2016, que eu ia correr a São Silvestre em 1 ano, eu saí pra correr, bem feliz com o meu tênis novo, ganhei um monte de coisa de Natal pra corrida que eu pedi, e saí pra correr, né? E corri 300 metros. E quase morri. Corri 300 metros e eu parei nos 250 pra olhar ainda, tá? 250 eu olhei, já deve ter dado 1 quilômetro. E fui olhar, tinha dado 250 metros, aí eu me apavorei nos 300, eu parei e caminhei,
tá? Em um ano eu tava correndo 15 quilômetros na São Silvestre, lá na Paulista, muito feliz. Em um ano e 8 meses eu tava correndo a minha primeira maratona. Maratona são 42 quilômetros, tá, gente? Então foi um ano e 8 meses do zero, desses 300 metros, pra chegar e correr 42 quilômetros num dia. Concurso é a mesma coisa, tá? Você não vai esgotar o seu edital numa semana. E aí as pessoas ficam nessa pressa, né? E uma coisa, até a gente vai fazer uma live sobre essas metas padronizadas. Essas metas padronizadas, elas são um perigo, tá? É a mesma coisa que eu pegasse um treino de alguém que já era maratonista. Não, eu tinha que pegar um treino para quem tava começando, tá? É a mesma coisa, tá? No concurso é a mesma coisa. Aí colocam essas metas para você começar. Se você tá começando a estudar e você vai começar a estudar 6 horas por dia, é difícil para quem tá começando, não é possível, tá? É assim como, por exemplo, é a mesma coisa se eu do zero começasse a correr 5 quilômetros. Começasse no primeiro dia, tentasse correr 5 quilômetros. Pode até ser que eu conseguisse no primeiro dia, mas o meu corpo inteiro, ele não estava programado para correr 5 quilômetros. E aí eu ia tentar no segundo dia, eu ia me arrebentar. No terceiro dia, eu ia desistir, porque o meu corpo, ele recebeu uma sobrecarga de exercícios com o qual ele não estava acostumado, tá? O nosso cérebro é a mesma coisa, né? O cérebro não é músculo, mas pense no cérebro como um músculo, tá? Pense nisso, se você for na academia, né? Você nunca fez barra e você chegar lá no primeiro dia e querer fazer 10 barras, né? O seu músculo vai realmente, ele vai sentir, né? Você pode até mesmo sofrer uma lesão. A corrida é a mesma coisa. Então, tem que começar aos poucos, tá? Comece com seus 300 metros e fique feliz em correr 300 metros, porque 300 metros é maior do que zero. E aí eu estipulei a minha primeira meta, né? Como eram 15 quilômetros, eu dividi a metas de 3 em 3 meses. Que em 3 meses eu correria 5 quilômetros, em 6 meses eu correria 10 quilômetros, até outubro eu correria os 15 quilômetros e de outubro a dezembro eu ia melhorar o tempo nesses 15 quilômetros. Essa era a minha meta. E assim eu fui. Só que em alguns momentos eu tava muito perto do prazo que eu tinha me dado e ainda estava longe da meta. E aí eu tive que dar uns puxões, tá? E isso no concurso você também vai ter que fazer, colocar umas metas extras. Quando vê que uma matéria tá atrasada, bota uma meta extra, né? Agora, por exemplo, surgiu o quê? Nova lei de licitações. Você até certamente já deve ter estudado lei de licitações. E aí agora vai cair, porque banca adora cobrar legislação nova, ainda mais quando já tinha uma velha e com coisinhas alteradas. Bancas adoram isso, tá? A CESP adora isso, Sebrasp, né? E aí, o que aconteceu? Então, uma coisa que surgiu agora, que tá todo mundo no mesmo nível, tá? Todo mundo vai começar a estudar a nova lei de licitações agora. E é uma coisa que você vai ter que colocar na sua... Vai ter que atingir esse objetivo. Então, você vai ter que colocar uma meta extra aí de direito administrativo para estudar essa nova lei de licitações, né? A mesma coisa foi com as minhas metas de corrida, tá? Então, em março, eu tava correndo 5 quilômetros em 30 minutos, que foi a meta que eu coloquei, né? Porque os 5 quilômetros, chegar nos 5 quilômetros, você chega com certa facilidade, tá? E aí, depois eu fui aprimorando o tempo, né? Então, tipo, um mês de corrida, eu já tava correndo 5 quilômetros, e aí minha meta foi em 3 meses correr 5 quilômetros em 30 minutos. Eu consegui. Beleza. E aí, em junho, eu tinha que estar correndo 10 quilômetros. Mas eu fiquei nesses 5 quilômetros porque já estava confortável. Eu fiquei naqueles 5 quilômetros enrolando, já estava confortável correr 5 quilômetros. E foi difícil para eu começar a me desafiar, né? E o medo. Mas será que não é demais? Será que eu vou aguentar? Concurso é o mesmo, tudo é a mesma coisa, tá? Como é que tá confortável para você hoje? Estudar quantas horas por dia tá confortável para você hoje? 3 horas tá confortável? Vamos lá. Quando você se compromete a estar estudando 4 horas por dia? Em 2 meses? Beleza, em 2 meses, tá? Vai acrescentando, tá? Que em um mês você já tem aumentado 30 minutos. Tá? Para que você não chegue aqui em 2 meses, eu botei aqui em 2 meses e não tô estudando ainda, e de repente você começa a estudar 1 hora a mais por dia. Vai acrescentando um pouquinho todos os dias. Foi isso que eu comecei a fazer, né? Eu passei daqueles 5 quilômetros, fui para 6, em 2 meses fui para 7, né? Só que eu já deveria estar em 8, né?
Aí eu estabilizei em 8 quilômetros, mas eu tinha, né, ia fechar o semestre, eu tinha que correr 10 quilômetros, né? E aí um dia eu disse assim, não, hoje é o dia que eu vou correr 10 quilômetros. E corri 10 quilômetros. A primeira vez que eu corri 10 quilômetros, eu levei 1h30, tá? 1h30. É muito claro o meu tempo. Quando eu tô num pace mais lento, eu corro 10 quilômetros em 1h07, né? Mas eu já cheguei a correr 10 quilômetros em 5, na verdade, em 53 minutos até. Mas vê a diferença? A primeira vez que eu corri 10 quilômetros, eu corri 1h30, tá? Geralmente o meu tempo de corrida de 10 quilômetros, quando eu tô treinando muito pouco, é 1h07, 1h10, né? Mas quando eu tô bem, é 1 hora. E isso foi a primeira vez que eu corri 10 quilômetros. Então, a primeira vez que você lê a nova lei de licitações, você vai demorar. A primeira vez que você for fazer um simulado, você vai levar mais tempo do que você tem para fazer numa prova. A primeira vez que você for estudar umas 6 horas, passar de 4 para estudar 6 horas, vai ser mais difícil, vai render menos. Mas na segunda, vai render mais, vai ser menos difícil. Na terceira, um pouquinho menos. Em uma semana, seu corpo já está habituado, daqui a pouco você está estudando mais de 6 horas. E é a mesma coisa o exercício. O exercício, ele te dá essa disciplina, tá? Não demorou muito, hein? Tá? Não demorou muito. Na primeira vez que eu corri 10 quilômetros, que eu levei 1h30. Na segunda vez já foi ali 1h15. Quando eu vi, já tava ali 1h10, tá? E depois foi a próxima etapa. Também, quando eu me acostumei com os 10 quilômetros, eu queria ficar só nos 10 quilômetros. Eu tive que dar um estirão. Valeu, Aline! Bons estudos! Eu tive que dar um estirão, tinha estabelecido a meta, era outubro, no final de outubro, um dia eu decidi, acordei e decidi, hoje é o dia de correr 15 km. E eu corri 15 km. Quando você coloca essas metas e faz, você está se desafiando. É só você contra você mesmo, você está se desafiando, tá? Você está querendo provar para você mesmo que você é capaz. Aí você vai lá e faz. E você fica orgulhoso de si mesmo, né? Dá muito, muito, muito orgulho quando você estipula essas metas e vai lá e faz, tá? Você vê que é capaz, né? Você prova para si mesmo que é capaz. Você cala aquela voz aqui dentro, tá? Isso é muito importante, você perceber isso, tá? E aí, o que acontece quando você começa a correr 10 quilômetros? Você melhora o seu tempo nos 5 quilômetros. Quando você começa a correr treinar para meia maratona, você diminui o seu tempo nos 10 quilômetros. Quando você corre uma maratona, você começa a diminuir o seu tempo nos 21 quilômetros, tá? Então, assim, o tempo todo assim, estabelece a meta e vai atrás dela. Se acha que tá muito longe ainda da meta que estabeleceu, de atingir aquilo que estabeleceu naquela data, faz um intensivo, faz uma imersão, faz um fim de semana para alcançar aquele objetivo, né? Por exemplo, sempre falo com os meus coaches, né? Quando eles traçam as etapas intermediárias da jornada da aprovação, colocar ali as metas, né? 10% do edital, 20% do edital, fazer tantos simulados e tal, tantas questões por dia, mas se tá chegando ali na data e não vai bater a meta, né? Dedicação total, faz um estirão, coloca assim, hoje dessa data não vai passar, né? Eu fazia isso, né? Embora às vezes eu ainda tava, por exemplo, quando eu corri 15 km, eu acho que eu ainda tava correndo 12, mas era a data para correr 15 km e eu corri 15 km. E a primeira vez que você ultrapassa uma barreira, seja em qualquer coisa, ela é difícil, mas depois dá um baita orgulho e você se sente capaz para colocar o quê? Um objetivo ainda mais difícil, tá? E é assim que você evolui, é assim que você evolui, né? E aí, o que acontece? Aí quando a gente olha para trás, né, e vê assim que, tipo, quando eu cheguei nos 15 quilômetros, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. A primeira vez que eu corri 21 quilômetros, nossa, então, assim, eu me senti a pessoa mais foda do mundo, né? E aí eu não focava assim, tá, mas a maratona é o dobro disso. Eu não pensava assim. Eu pensava, eu sou muito boa, eu corri 21 quilômetros, tô aqui dando risada, feliz da vida, e não morri, né? Eu sou capaz, tipo assim, eu era asmática, eu era uma criança asmática, eu dava, tipo, fazia o aquecimento na aula de educação física, ficava com falta de ar, tinha que botar uma bombinha, e eu corri 21 quilômetros. É assim que você levanta a sua moral, é assim que você melhora a sua autoconfiança,
tá? É assim que você trabalha a sua autoconfiança, que você estimula você mesmo a querer dar mais de si, a continuar no seu objetivo, tá? Como que você acaba com a sua autoconfiança? Pô, mas a maratona são 42 quilômetros. Bah, mas o concurso são 100 questões. Bah, mas tem 100 mil inscritos no concurso. Bah, mas os concorrentes são mais capacitados do que eu. Assim você se detona. Assim você quebra numa maratona, tá? Quando eu tô correndo uma maratona, eu comemoro cada quilômetro, tá? Cada quilômetro. Eu nunca penso no falta tanto, tá? Eu nunca penso no falta tanto. Imagina, no primeiro quilômetro, se eu pensar, nossa, falta 41 ainda. E eu já tô suando. Né? Não é assim. A cada 1 quilômetro que eu completo, eu comemoro. Eu dou um grito, eu falo um yes, eu falo assim, mais 1 quilômetro. 2 quilômetros. Uhul, 3 quilômetros. Eu faço uhul mesmo. Que me olha, não tô nem aí pra comemorar. Porque eu ainda não tô aonde eu quero chegar. Mas eu já tô longe da largada. Eu já me afastei, eu não estou no mesmo lugar da onde eu iniciei. Eu sempre penso assim, eu ainda não estou aonde eu quero chegar, mas eu já tô muito longe da onde eu iniciei. Esse deve ser o seu mantra no concurso, tá? Você sempre tem que ter isso em mente para você se auto-impulsionar, para você se automotivar, tá? Olhar para trás e ver quanto você já andou, o quanto você já melhorou. Isso é o que eu sempre penso, tá? Treinamento, né? Eu tinha um treinador que, quando eu conheci ele, né? Ele me adicionou no WhatsApp. E até fui olhar o WhatsApp dele e tá essa frase até hoje. Tava assim, treino é forte, descanso é leve, né? Treine como se fosse a prova, como se fosse o dia da prova, tá? Que o dia da prova vai ser bem mais confortável, né? Porque é só fazer o que você já fez nos seus treinos, né? Simule suas condições reais da sua prova, do seu concurso. Faça isso, né? Quanto mais você sofrer durante o treino, mais fácil vai ser o dia da prova, tá? Sofra a dor da disciplina, tá? Treinar todo dia, estudar todo dia é um saco. É um saco, tu quer fazer outra coisa, treinar dói o corpo, tem que acordar cedo, porque ainda tem toda a rotina, trabalhar, né, fazer todas as outras coisas, né, estudar, né, quem trabalha e estuda, pô, é o tempo de descanso do trabalho que você vai usar o quê? Para estudar, né, e tem dia que você não vai querer, né, mas sofra a dor da disciplina, para não sofrer a dor do arrependimento. A dor do arrependimento é bem pior, tá? Quando você tá... por exemplo, a minha última maratona eu corri muito mal, porque eu treinei muito mal, eu fui indisciplinada, eu não me cuidei, eu falei no checklist da prova, né? Vou falar sobre o checklist da prova. Eu falhei no checklist da prova, eu esqueci de cortar a unha do pé, coisa básica, né? Que todo maratonista tem que fazer. Então eu sofri as consequências, né? Enquanto eu tava lá, eu tava o tempo todo me sentindo arrependida por não ter treinado como eu treinei nas outras vezes, tá? E no concurso é a mesma coisa. Quando você tá no concurso, aí você olha uma questão, não estudei isso. Não dá arrependimento? Não dá arrependimento daquela balada que você foi, daquele fim de semana que tu ficou só assistindo seriado, enfim, que foi pra praia com os amigos, enfim, né? Vocês pensam a quantidade, o tamanho do arrependimento que eu senti quando na prova oral que eu fui reprovada, que eu sorteei o ponto que eu não tinha estudado? Pensem, a dor que foi e o arrependimento de não ter que estudar aquele único ponto. E eu sei que no final de semana eu acabei indo numa festa de família, ao invés de ficar enfiando a cara nos estudos, né, sem nem ver a luz do sol, que foi o que eu fiz quando eu fui aprovada na prova oral. Quando eu fui reprovada, no final de semana eu fui numa festa de família do meu ex-marido, né? Foi o maior arrependimento da minha vida. E eu sofri a dor do arrependimento. Melhor que eu tivesse sofrido a dor da disciplina, tivesse tido a coragem de dizer não, eu vou estudar, eu teria sido aprovada, tá? Mas são lições que a vida nos dá, Então, sofra a dor da disciplina para não sofrer a dor do arrependimento. Escolha qual dor você quer sentir. Eu tenho certeza que a dor de ser reprovada com louvor numa prova oral na frente de um monte de gente é horrível. É bem pior do que passar um final de semana estudando, tá? Ó, cuidado com o que você tá ouvindo, tá? Eu sou uma pessoa que eu corro ouvindo música.
Hoje em dia eu corro ouvindo podcast, mas naquela época eu corria ouvindo música. E aí sempre tinha alguém pra dizer, mas se tu botar uma música lenta, vai influenciar no ritmo da tua corrida, né? E é óbvio que eu não colocava música lenta pra correr, né? É óbvio. É óbvio, é uma coisa que não precisa nem falar, tá? Mas vamos falar, né? O que você tá ouvindo influencia o seu ritmo na corrida e o que você está ouvindo influencia o seu ritmo nos estudos. Em que ambientes você está falando sobre os seus estudos? Em que ambiente você está aí falando sobre o seu projeto de ser aprovado, de ser um juiz, de ser um delegado, de ser um procurador, de ser um técnico? Para que pessoas você está revelando o seu grande projeto de vida? Para ouvir o quê? Você está ouvindo como retorno incentivo. Se está ouvindo incentivo, ok, continue falando sobre o seu sonho com essas pessoas. Mas se você está ouvindo só coisas negativas, parou. Não precisa mais compartilhar esse projeto com essa pessoa, tá? E se for possível, afaste-se dessa pessoa, tá? Esteja com pessoas que tenham um objetivo parecido com o seu ou que pelo menos entendam o seu objetivo, tá? Estar com pessoas que estão estudando para concurso público é ser fundamental, estudando sério, tá, gente? Estudando sério, não é aquelas pessoas que ficam só olhando boatinho de concurso, fofoquinha de concurso, só para ficar fazendo política de terra arrasada, ficar mandando lá mensagem sensacionalista para ficar todo mundo apavorado. Esse tipo de pessoa não. Pessoa que tá estudando sério, concentrado, buscando evoluir, focando no que depende delas, né? Evoluir, treinar, basta estudar cada vez melhor, se aprimorar cada vez melhor, buscar acertar cada vez melhor. É esse tipo de pessoa que você tem que ter perto de você. Eu só corri uma maratona, eu só completei a maratona em 2017 por dois motivos. Aliás, por um motivo, porque eu entrei para uma equipe de pessoas em que as pessoas eram estimuladas a se tornarem maratonistas. A gente falava que era uma máquina de maratonistas. Não, uma fábrica de maratonistas, tá? Foi por isso, os últimos 4 meses de preparação da minha maratona, eu me mudei para Caxias, na Serra Gaúcha, e entrei numa equipe maravilhosa, Inspire, onde o treinador estimulava as pessoas a se desafiarem o tempo todo. Diferente da equipe que eu estava antes. A equipe que eu estava antes, embora a equipe fosse maravilhosa, o treinador, ele tinha uma mentalidade, não tinha uma mentalidade de sucesso, ele não me inspirava. Ele, pelos motivos dele, ele dizia que eu não era capaz de correr uma maratona, que eu ainda não estava pronta para correr uma maratona. Chegou ao ponto de, depois que eu corri a meia maratona em junho, a maratona era em agosto, eu corri uma meia maratona em junho, ele mandou uma mensagem dizendo, acho que vamos adiar o projeto da maratona para o ano que vem. Bem assim, acho que acho que tá muito cedo para te correr a maratona, vamos adiar o projeto, né? Acho melhor deixar só a meia maratona esse ano, né? Eu só respondi para ele, já tenho outro treinador, desistir não é uma opção. Eu vou correr uma maratona porque eu me programei esse ano inteiro para fazer isso, para me dedicar a isso. E simplesmente procurei um outro treinador. E o que eu quero dizer para vocês? Busque mentores, tá? Busque sempre mentores, tá? Tenha um mentor e tenha um grupo de pessoas que sonhem alto junto com você. Jamais diminua os seus sonhos, jamais diminui os seus sonhos para que eles caibam em cabeças pequenas. Olha essa frase. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu quase chorei. Jamais diminua os seus sonhos para que eles caibam em mentes pequenas. Se eu continuasse naquela equipe, eu estaria diminuindo o meu sonho para caber na mente daquele treinador. Que na cabeça dele, isso aí, ele tinha um mindset fixo, ele não tinha um mindset de crescimento, tá? Eu tinha um mindset de crescimento, eu sempre tive, eu sempre acho que se eu treinar, que se eu me comprometer, que se eu me esforçar, eu vou conseguir alcançar o que eu quiser, tá? Eu acredito nisso, ele não acreditava nisso. E aí eu encontrei um outro treinador, que aí eu falei pra ele e tal, e ele falou assim, não, é possível sim, não tem problema. E de cara, ele me deu um treino muito mais difícil do que o outro, né? Só que ele me estimulava, ele jamais olhou pra mim e disse que eu era incapaz. E ele olhava pras pessoas e dizia, por que tu não corre maratona?
Por que tu vai se inscrever pra meia de novo? Sabe? Ele incomodava, ele estimulava as pessoas, ele desafiava as pessoas a dar sempre o seu melhor, a buscar sempre o seu melhor. Então, busque mentores primeiro, que acreditem em você, tá? Busquem mentores que acreditem na sua capacidade e que te desafiem a dar o seu melhor. E que te desafiem a buscar sempre a sua melhor versão. Esse é o tipo de mentor que você tem que ter. Não tente fazer tudo sozinho, não. Eu busquei o treinador, eu busquei o apoio da equipe. Essa equipe se tornaram... Tanto que eu morei 4 meses em Caxias e eu permaneci nessa equipe por 2 anos, tá? E aí depois a corrida parou de ser uma prioridade para mim e se tornou o coach, né? O coach se tornou mais importante do que a corrida. Mas eu continuo correndo, mas não tô treinando para corridas. Mas ter essa equipe, né? E todos os dias correr junto com eles, né? Ter o compromisso, ter pessoas ali motivadas, pessoas que já tinham, né? Já tinham corrido maratonas, né? Isso é muito importante. Fale com pessoas que já foram aprovadas. Fale com pessoas que já estão nesse caminho mais tempo que vocês. Antes eu tava treinando sozinha, então eu não conversava com ninguém que já era maratonista. Tinha uma mulher só na cidade que eu morava antes, que ela era maratonista e eu aproveitava para conversar com ela. Mas estar todos os dias treinando com pessoas que já tinham corrido maratona foi essencial para eu acreditar que era possível. Porque não eram pessoas excepcionais, né? E aí eles falavam como era, falavam do treinamento, falavam do que fazia, e aquilo me estimulava. Eu pensei, não, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu tenho o mesmo treinador que ela, eu tô fazendo o mesmo treino, eu tô aqui todos os dias correndo do lado dela, aqui tentando alcançar o ritmo dela, tá? Isso é estimulante. Procure sempre estar convivendo com esse tipo de pessoa que está estudando para concurso, que está buscando melhorar, né? E busque um mentor que acredite em você e que te desafie, acredite, mas que não dê tapinha nas costas, tá? Esse meu treinador, o primeiro treino, né, que eu cheguei lá, ele disse, a gente tem que fazer um teste. Nesse teste aqui, tu vai correr 3 quilômetros até morrer. Ele falou isso, gente, e não era piada. Tu vai correr 3 quilômetros até morrer, tá? Tá vendo aquele buraquinho? Aquele buraquinho onde o pessoal chega do teste e vomita, tá? Se sentir mal pra vomitar, tu pode vomitar ali. Não era tapinha nas costas. Ele olhou pra mim e disse, eu acho que tu é capaz de correr a maratona sim, mas vamos treinar até morrer agora, tá? Então, assim, o bom mentor não é o cara que te dá o tapinha nas costas. Ninguém evolui com tapinha nas costas. A gente evolui com o quê? Com a voadora nas costas, né? Com a voadora nas costas. Que te empurra pra frente, que te desafia. E é isso que você tem que buscar para ser aprovado no concurso. Outra coisa muito importante, tá? O checklist. Checklist, tá? Tanto pro treino, sempre os seus treinos, cada vez mais, eles têm que simular as reais condições da sua prova, tá? Os simulados, a gente vai ter uma live aqui semana que vem sobre a melhor forma de como tirar os melhores resultados de simulados, tá? Então, os simulados, eles têm que cada vez mais reproduzir as condições da sua prova, tá? Então, assim, treinar com companhia, estudar com os amigos, treinar, né, correr com os colegas é ótimo, tá? É ótimo para sua jornada, tá? É ótimo para você ter apoio, para você não se sentir tão só. Então, assim, estude com amigos, tenha parceiros dessa jornada, corra com amigos, treine com os amigos, mas os momentos de superação é só você com você mesmo. É só você e os seus pensamentos, tá? Então, tenha parceiros na sua jornada, mas aprenda a treinar sozinho. Aprenda a estudar sozinho, porque você vai evoluir, né? O maior desafio é você contra você mesmo, tá? O maior desafio, você tem que buscar sempre o quê? É superar-se a si mesmo. E isso vai ser sozinho, tá? Estudar para fixar a matéria, para avançar na matéria, para declarar, tipo, guerra. Desse fim de semana eu vou ler toda essa nova lei de licitações. Para declarar guerra ali para uma matéria que você tá muito difícil, você tem que se esforçar sozinho. Você tem que... vai ser só você com você mesmo. E, por exemplo, quando na maratona sempre tem um treino máximo, né, da maior distância, mais ou menos ali umas 2, 3 semanas antes da corrida.
E aí depois vai diminuindo até a data da prova, tá? Não se corre, a maioria, né, tem amadores, né? Não se corre 42 quilômetros num treino, né? Os mais carrascos, né? E o meu treinador era dos mais carrascos, com treinos de 36 quilômetros. Tá? É claro, depende da tua condição física. A primeira vez que eu treinei pra maratona, eu fiz esse treino de 36. Depois eu fiz 32 só, porque eu já não tava tão preparada. Mas, e esse treino de 36 quilômetros, né, o maior treino, né, de maior longa distância, eu fiz sozinha. Eu pensava, mas será que sozinha você vai conseguir? Fiz sozinha e na minha gana de me superar. E ele, vai me mandando foto do teu trajeto e tal. E eu fui mandando foto, né? E foi a coisa mais feliz que eu fiz na minha vida, foi correr aqueles 36 quilômetros sozinha, tá? Então, para você evoluir, para você atingir a sua meta intermediária dos seus estudos, para você pegar aquela matéria que é o seu calcanhar de Aquiles e passar a gostar dela e passar a acertar, a entender, né? Que o meu caso foi, por exemplo, direito financeiro. Nossa, tava cansada, né? Mas era toda a prova, eu era reprovada por causa de direito financeiro, até que eu declarei guerra. Eu vou passar a gostar de direito financeiro. Eu vou passar a entender e a gostar de direito financeiro, não me chamo Juliana. E isso foi sozinha. E isso foi colocando e imergindo em direito financeiro, passando o final de semana inteiro estudando direito financeiro, tá? Então, assim, para você dar o grande salto, para você se superar, vai ser sozinho, tá? Você tem que ter um mentor para te orientar, você tem que ter amigos nessa jornada, mas na hora de avançar, na hora da superação mesmo, é você com você mesmo. Os últimos quilômetros de uma maratona, eles são os mais difíceis, né? Eu digo que é um show de horrores, tá? Eu digo que é um show de horrores. A primeira maratona é mais fácil do que as outras. Porque na primeira maratona você ainda não sabe o que você vai encontrar a partir do 35º quilômetro. É o muro que a gente fala, né? É o muro, né? Porque você tá numa total exaustão, o seu corpo vai começar a doer muito e você vai começar a ver um monte de gente desistindo, tá? Só que na primeira vez que você corre uma maratona, você ainda não sabe disso. A segunda e na terceira você sabe o que tá te esperando lá na frente, tá? No concurso, a mesma coisa. Na prova oral, que eu fui aprovada, a gente tava numa sala, né? A gente ficamos todos numa sala e eram 4 provas acontecendo ao mesmo tempo. Era direito administrativo, direito tributário, processo civil e constitucional. Eram 4 provas na prova oral da PGE. E aí ficava todo mundo numa sala e aí vinha o fiscal e chamava sempre 4, um para cada matéria. E aí as pessoas iam. E aí as pessoas voltavam das provas, né? E aí eu tinha 2 amigas, né, com quem eu me dava mais, assim, mas que eu só conhecia, né, enfim, que eu não conhecia pessoalmente. A gente fez o grupo, né, e aí tinha 2 que eu era mais amigas, né, e assim, sempre que elas entravam, a gente se dava, né, um olhar. Sempre que elas entravam na sala, eu buscava olhar pra ver como é que tava, né? Se ela tinha ido bem, né, era um sinalzinho. Se estava indo mal, né? Um olharzinho. E no início, todo mundo que voltava das provas tava voltando bem. Com exceção de quem voltava do examinador de direito administrativo. Só que, no início, enquanto eu tava olhando para elas e elas viam, né, com um sinal nos olhos positivo de que tava tudo bem, tava sendo empoderador. E quando a galera começou a voltar braba, com cara de choro, com raiva. Teve um cara que chegou da direito administrativo e ele até foi reprovado. Ele voltou totalmente vermelho e chegou na mesa e deu um soco na mesa. Então, é esse tipo de coisa, né? A gente tem que olhar pra frente, tá? É pra frente que eu olho. Se você começar a ficar olhando o show de horrores, você se desestabiliza emocionalmente. É o problema deles. Né? E aí eu parei de olhar.
eu parei de olhar para essas pessoas. Na maratona, a partir dos 35 quilômetros, é gente caída no chão, se retorcendo de cãibra, né? Eu tive um conhecido que teve uma cãibra na posterior, assim, deu um grito e caiu no chão, né? Agora, se tu perder a concentração do teu objetivo, que é alcançar a tua maratona, né? Terminar a tua prova inteira, você se desestabiliza. O meu objetivo era fazer as 4 provas na prova oral emocionalmente estabilizada. Então, quando eu comecei a ver que as pessoas estavam vindo muito nervosas de uma matéria, isso começou a me contaminar. Eu simplesmente olhei pro meu vademecum, que aí você podia ficar ali estudando qualquer material, né, entre ser chamado para uma prova e outra. Então, eu me foquei ali no que eu estava estudando, lendo os meus resumos e parei de olhar para os outros, tá? Tem alguns momentos na sua jornada que você vai ter que parar de olhar para os outros. Na sua reta final, quando sair o edital, quando sair a prova discursiva, você vai ter que parar de olhar na sua volta, olhar para os outros. O foco tem que ser em você, em buscar melhorar o seu desempenho, os seus estudos, tá? Porque no final de uma maratona, você já tá com o seu corpo exausto. E quando você estiver aí em fases mais difíceis do concurso, já passou a prova objetiva, discursiva, estiver, por exemplo, em fase oral, você já está muito cansado. Você já vem de uma jornada longa, você já está estudando há um tempão. Então, você realmente pode... você já está estudando há um tempão, então você realmente já está exausto, né? A sua jornada já está pesada. E aí, se você começar a olhar para os outros que estão estão sendo reprovados, você não pode se estabilizar com isso. Então, foca pra frente, tá? Por exemplo, quando você tá morrendo de dor aos 39 quilômetros da maratona, você nem sente mais o seu corpo de tanta dor. E aí você olha pra uma pessoa caída no chão com cãibra, né? Você pode se desestabilizar totalmente. Então, é pra frente que você olha, tá? E não esqueça do checklist, tá? Checklist da véspera de prova. Isso é muito importante, tá? O checklist, por mais que você já seja um concursando experiente, tá? E tá aqui uma maratonista experiente, que já tinha corrido, não sei, corri mais de 10 meias maratonas, 3 maratonas e uma prova de revezamento, uma ultramaratona em revezamento, e muitas provas, né? A última maratona que eu corri, eu cometi um erro juninho, né? Um erro de falha de checklist, que foi que eu esqueci de cortar as unhas do pé, né? Maratonista tem que cortar a unha do pé, gente, né? Isso é básico, é a mesma coisa que você ir para uma prova com uma caneta dessas, né? Você não pode essa aqui, acho que pode? Não, acho que não pode, né? Com uma caneta dessas pro concurso, ou com uma caneta pior ainda. Deixa eu ver se tem aqui. Tem que ser uma caneta sim, tá? Tem que ser uma caneta sim. Isso é um erro básico, né? Mas tem gente que vai pro concurso com uma caneta que não é com material transparente, tá? Então, é um erro básico. E eu cometi, né? Porque achei que já estava acostumada e esqueci de fazer um checklist. Então, você tem que fazer o checklist da sua prova sempre, né? Olhar o edital, ver se o edital exige roupa específica. Eu já vi uma amiga minha lá em Cuiabá, 30 graus no dia da prova, ela desesperada, eu entrando no local de prova, ela saiu desesperada correndo, entrou no carro e saiu correndo. Por quê? Porque ela tava de shortinho e não podia fazer a prova da GU de shortinho, tinha que estar com roupa que passasse o joelho, tá? Pra esse tipo de coisa, e era uma pessoa que já fazia concurso há anos, esse tipo de erro juninho que, às vezes, quando você já faz provas há muito tempo, você comete, tá? Então, tem que fazer o checklist, tem que olhar todo o edital para ver se tem restrição de roupa, restrição de material, lanche, se pode levar, se tem que levar em material transparente, tirar o rótulo d'água, todo esse tipo de coisa você tem que fazer esse checklist, tá? Senão você vai fazer que nem eu na última maratona, esquece de cortar a unha do pé e, claro, perde as 2 unhas do pé durante a corrida. Não perdi durante a corrida, né? Mas machuquei durante a corrida e aí fui perder depois. Acontece com todo maratonista. Tá? E por último que eu queria te falar. Véspera de prova, tá? Uma maratona são 42 quilômetros, tá? É uma prova muito desafiadora. Você tem que estar descansado, seus músculos têm que estar descansados. Lembra que eu te falei? O treino mais difícil da maratona são 36 quilômetros e ele é feito mais ou menos 1 mês, 3 semanas antes da prova. E depois você só diminui,
tá? Você diminui. Então, pro concurso é um pouco parecido, tá? Presta atenção, na véspera da maratona, eu não vou correr 20 quilômetros. Eu não vou fazer um treino longão na véspera da maratona para chegar no dia da maratona e tá com o meu músculo cansado, tá com a minha perna pesada, tá? Na véspera da prova, qual que é a sua perna, né, na prova do concurso, né? É o cérebro. O cérebro ele tem que estar descansado. Você não pode submeter o seu cérebro a uma jornada exaustiva de estudo na véspera da prova. É muito importante isso. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e sempre busquei assim estudar até o último minuto. Mas as provas que eu fiz isso, de estudar na véspera da prova, eu não fui bem, tá? E as provas em que eu realmente fui aprovada, PGE, vestibular mesmo. Vestibular, gente, eu tinha 17 anos quando eu fiz vestibular. A minha mãe se espantou com a minha frieza. Na véspera do vestibular, acho que foi o único dia, o ano inteiro, que eu não estudei. Eu disse, tu não, tá, mas a prova é amanhã, tu não tá nervosa, tu não vai estudar um resumo? Não, estudei o ano inteiro. O que eu vou estudar hoje não vai fazer diferença, tá? Mas é exatamente isso, né? Na véspera da prova, faça coisas agradáveis. Pode ler um resuminho, alguma coisa? Pode, tá? Mas assim, umas 2 horinhas, para que você realmente esteja relaxado, tá? A sua mente esteja relaxada, o seu cérebro esteja descansado, porque vai ser muito exaustivo. São 5 horas de prova, geralmente. São 5 horas de prova, sem questões. Às vezes, questões e prova objetiva junto, tá? Você vai levar o seu cérebro à exaustão no dia do seu concurso, assim como você leva todo o seu corpo à exaustão no dia de uma maratona. Então, na véspera da maratona, você não vai correr 20 quilômetros. Na véspera do concurso, você não vai fazer uma jornada de 8 horas de estudo. Você pode, no máximo, se você quer, para se sentir seguro, ler uns resuminhos. Mas a probabilidade de que estudar na véspera da prova vai ser muito mais prejudicial do que não estudar, ela é maior. Por quê? Nesses resumos que você lê, pode ser que você ali toque em algum assunto que você... mas isso aqui... esqueci disso aqui. Eu não lembrei disso aqui. Ai, meu Deus, e agora? Então, a ansiedade que pode ser gerada pelo estudo na véspera da prova, ela é mais prejudicial do que não estudar, tá? Então, conheça-se, né? Autoconhecimento é importante, mas faça alguma coisa bem leve e, de preferência, relaxe, descanse na véspera da prova. Não vai estressar o seu cérebro para chegar cansado no dia seguinte. Beleza, pessoal? Então, essas são algumas dicas, muitas lições que eu percebi, né, que eu aprendi quando eu estava treinando para maratona, e eu vejo que todas elas se aplicam na jornada do concurso, tá? É um projeto de médio e longo prazo, tá? O concurso é um projeto de médio e longo prazo. Então, você realmente tem que se dedicar, você vai ter que adaptar toda a sua vida, né? Por exemplo, para correr maratona, eu tive que ir numa nutricionista para cuidar da minha alimentação, tive que fazer a academia paralela, tem que fazer todo o treino também de musculatura, né? De musculação para reforçar a sua musculatura, tive que fazer fisioterapia, tive que tomar suplemento, né? Várias coisas paralelas que eu tive que adaptar a minha vida. Por exemplo, bebida, né? O meu técnico queria colocar treino no domingo. Não, domingo de manhã eu não vou treinar. Vou treinar sábado. Que aí claro, o que acontece quando você treina sábado? Você já não vai beber na sexta-feira, tá? Então eu queria beber no sábado, então por isso que eu botava o treino no sábado de manhã. São coisas que você vai ter que adaptar na sua vida para conquistar o seu sonho, para alcançar o seu objetivo. Concurso é a mesma coisa. Você vai cortar várias coisas porque você tem que estudar. Por exemplo, né? Certamente a bebida é uma coisa que você vai ter que diminuir também para estudar para concurso, porque estudar, né, de ressaca é a pior coisa que existe, tá? Então, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas tenha certeza de que tudo vale a pena. E não deixe de se organizar, de planejar, pensando nas coisas que podem dar errado, que estão fora do seu controle. Porque se você pensar assim, você nunca vai traçar nenhum projeto de longo prazo na sua vida e você nunca será uma pessoa vencedora. Beleza? Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha sido uma boa companhia no almoço para vocês aqui. Fiquem com Deus e até às 19 horas, tá? Às 19h03 hoje a live vai ser com a professora Carolina Giacomino e a gente vai falar, né? A prova da OAB tá aí com data marcada, acho que é 13 de junho.
Acho que é 13 de junho, né? E aí a gente vai falar sobre como estudar agora, né? Nessa reta final aí, nesses últimos 15 dias, né? Como estudar na reta final da OAB. Espero todo mundo lá. Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live. Até a live às 7 horas, beleza?